E aí, tudo na paz? Eu sou o Carlos Araújo e vamos para mais um estudo bíblico aqui, um estudo onde você poderá se aprofundar um pouquinho mais nas coisas de Deus. Eu, particularmente, amo estudar a Bíblia, amo buscar o conhecimento das coisas do Senhor, e se você está aqui comigo, você também é da minha laia, você também é da minha turma, você está comigo, é um crente em Cristo Jesus, está buscando o conhecimento. Beleza? Então vamos lá. E hoje com um tema natalino. Estamos aí comemorando, fazendo as comemorações de Natal, e aqui para nós é sempre um momento muito interessante do mundo ocidental, vamos dizer assim, porque você vê as pessoas em polvorosa comemorando Natal, mas também com pouquíssimo conhecimento de causa, pouquíssimo conhecimento daquilo que realmente Deus ele tem para as nossas vidas. Então, para esclarecer os crentes, vamos dizer aqui, para manter os crentes antenados, que é o seu caso, possivelmente, mas também para ensinar aqueles, para que nós, como cristãos, possamos instruir melhor aqueles que não estão, não sabem do que se trata ou ainda estão apenas achando que Natal tem a ver com enfeitar árvores e papais Noéis, né? Mas, de brincadeiras à parte, vamos buscar entender algumas coisas importantes aqui hoje com o tema de 4 lições do nascimento de Jesus. Estudo em Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25, que tu já deve ter lido, já deve conhecer, já deveria ter conhecer, né? Porque você já leu a Bíblia inteira, com certeza, o Novo Testamento muitas vezes. Então, Mateus capítulo 1 é fichinha, é a porta de entrada do Novo Testamento. Gente, mas vamos lá. Antes de começar aqui o nosso estudo, e eu estou apresentando aí na tela para você o que nós vamos estudar, deixa aqui o seu like, não esqueça de deixar sua curtida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E também mande aí para outras pessoas, para que elas possam, de igual maneira, como se você conhece alguém que tem sede de conhecimento da palavra de Deus? Carlos, eu conheço alguém, eu tenho um fulaninho ali, crente, abençoado, cheio de espírito e também cheio de inteligência, que gosta de estudar. Então manda para ele os meus vídeos, manda para ele aqui esse canal, fala para ele se inscrever também, porque assim você me ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Tudo bem? Então vamos nos ajudando desta maneira. Ajuda aí meu ministério e que eu te ajudo com a busca do conhecimento. Gente, 4 lições do nascimento de Jesus, estudo em Mateus 1, 18 ao 25, e eu, como um bom teólogo, eu sempre procuro me embasar. Não vou chegar aqui, abrir a Bíblia, ainda que eu tenha, temos uma licença poética, vamos dizer assim, para abrirmos a Bíblia e fazermos uma meditação, e Deus fala conosco, Deus fala com as pessoas dessa maneira, porque nós temos um Deus que fala. Acabei de ler um livro sobre isso, ou qualquer dia desse eu vou fazer aqui no canal um pequeno estudo sobre um trecho para você entender, um Deus que fala. Sabemos disso. Porém, quando você fala de estudar, não é uma mera meditação. Nós não vamos fazer uma mera meditação, mas vamos fazer um breve estudo. Esse estudo aqui em uma aula só. Só vai ser essa aula. Mas é um estudo a partir de algum lugar. E eu escolhi, veja aí, está estampado na tua tela, o celular, o computador, ou tablet, ou seja lá onde você estiver assistindo, eu vou me basear na Bíblia de Estudo NAA, que é Nova Almeida Atualizada, né? Nós sabemos que as traduções Almeida são as mais tradicionais, traduções Almeida são as mais tradicionais, né? Que temos aqui no Brasil. Inclusive tem algumas instituições religiosas, algumas igrejas que colocam que a Almeida ela é a linguagem universal do crente daquela igreja. Então eles vão utilizar para conhecimento a Bíblia Almeida. E a Nova Almeida atualizada ela é a versão mais recente da Almeida, pelo menos, e ela tem aí, ela traz notas preciosas. E a partir dessas notas, nós vamos buscar nessa passagem 4 lições. Entendeu aí? Então o estudo aqui, ele vai ser bastante rico. Então aproveite, porque não é qualquer material. Bíblias de estudo são preciosas demais. Eu tenho uma porção. Tem aqui a parte da minha estante, tenho aqui mais 2 armários cheios de livro, tenho mais 2 prateleiras, quase não sai, cheias, repletas de livros também, e tem uma parte que só de Bíblias de estudo, né? Eu não sei exatamente quantas, 1, 2, 3, eu estou vendo aqui, ó, 4, 5, 6, 7,
8, tem mais 2 ali, 9. Eu tenho umas 12 Bíblias de estudo, pelo menos, aí. E a NAA é uma Bíblia maravilhosa. É uma Bíblia que vale muito a pena você ter, né, aí contigo. Não estou ganhando dinheiro para fazer propaganda dos caras, mas sempre que eu trouxer um estudo bíblico, eu vou fazer uma referência ao material. E aí já fica a dica para que você monte a sua biblioteca. Porque é importante você ter uma biblioteca teológica em casa para que você possa ter referências. Nós não tiramos, quando nós estamos estudando, é mais do que reflexão. Nós não estamos apenas fazendo uma meditação devocional. Nós estaremos estudando a palavra. E quando você estuda a palavra, você precisa de base. Precisa de base. E a base se referencia em algum material de confiança, um material teológico de confiança de homens de Deus, mulheres de Deus, que fizeram ali a sua parte. E aí a Bíblia de Estudo NAA, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, essa é de 2018, né? Eu vou me referenciar na página 1700 da Bíblia. Se você tiver a Bíblia NAA, você vai lá na página 1700 e você vai ver. E o pessoal da Sociedade Bíblica, eles vão colocar assim, ele escreve o seguinte, que essa Bíblia foi elaborada por uma equipe de quase 100 especialistas, incluindo acadêmicos, professores e pastores. A Bíblia de Estudo NAA é uma das mais completas Bíblias de estudo já publicadas no Brasil. E de fato, gente, isso é verdade, tá? É uma Bíblia completíssima. Tem outras Bíblias, como a Roman, que eu gosto demais. A NVI de estudo também, que está até aqui do meu lado, que eu gosto muito da linguagem da NVI, e a de estudo é uma das melhores Bíblias que tem. E muitas outras Bíblias que são excepcionais, mas a NAA, né, e a Roman e a NVI são as 3 Bíblias que hoje eu mais indicaria para você. Eles falam, ela complementa a leitura do texto bíblico da Nova Almeida Atualizada, uma tradução lançada em 2017, também recente aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, com o que há de melhor e mais recente no campo dos estudos teológicos e científicos sobre as Escrituras e seu contexto original. Qual que é a novidade dessas Bíblias mais recentes agora, diferente das Bíblias de 50 anos atrás? Não que as Bíblias de 50 anos atrás elas não servissem, não eram excelentes, porém, nós continuamos melhorando na tradução dos idiomas originais, que a Bíblia não foi, para quem não sabe, a Bíblia não foi escrita em língua portuguesa, né? Não foi escrita em português, né? Lá em João, capítulo 1, tá no princípio, não tinha lá João escrevendo, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus, tá? Né? Yohanan, né, estava escrevendo em grego, mesmo ele falando hebraico, não sei se falava aramaico, mas hebraico falava, mas ele sabia falar grego e ele escreve em grego, ou alguém escreve para ele em grego, enquanto ele dita, em arquê, em rologos prostonteon. Ele vai escrever em grego. Né? Então, o original, quando a gente fala, é a língua original. A língua original do Novo Testamento, por exemplo, é grego. Por exemplo, Mateus vai escrever em grego para comunidades. Alguns falam aí que ele escreveu trechos hebraicos e tudo mais, mas tudo bem. Mas Mateus, ele vai escrever, né, assim como o Novo Testamento inteiro, porque o grego era o inglês da época. O grego era o inglês da época, para que todo mundo pudesse ter conhecimento. Então, esse é o nosso material. Mas estamos no Natal, né? Jingle Bells da vida, e as pessoas estão aí lançando suas consciências, seus pensamentos sobre o nascimento de Jesus. Quando nós olhamos para o texto bíblico, existem, cada um dos evangelhos vão se referir, né? Os que se referem de forma mais aprofundada é Mateus e Lucas, do início ali, do nascimento, da infância de Jesus. E eu escolhi aqui Mateus para falar um pouquinho, esses versículos aí, 7 versículos, para nós meditarmos um pouco sobre o que Deus ele tem para nossa vida. 4 lições do nascimento de Jesus. E aí eu vou ler para você, aí eu coloquei resumidamente para que você acompanhe na tela, faça suas anotações, mas o que eu vou falar para você vai muito além, até porque eu vou ler e comentar as notas e os comentários da Bíblia NAA. Primeiro ponto que me veio à mente aqui, quando falou de lições sobre o nascimento de Jesus, é claro que a gente pode ter muitas outras. Você pode pensar muitas outras coisas. Mas eu escolhi esses 4 pontos que me chamaram mais atenção. Né? Antes disso, vamos ler a passagem? Vamos ler a passagem, então, para que nós possamos fazer aqui uma leitura mais adequada. Então vamos lá. Versículo 18. Fala assim. Mateus capítulo 1, versículo 18 ao 25. 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria
sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. 19. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. 21. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado. Ele recebeu Maria como sua esposa. 25. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Tudo bem, hein? Muito bem, senhores. Muito bem. Dito isso, vamos para as lições. Primeira lição que eu aprendo aqui. A primeira lição é que precisamos ter atenção aos planos superiores de Deus. Precisamos ter atenção aos planos superiores de Deus. O versículo 18 fala: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Antes de ler a nota aqui, é interessante porque quando eu falo que atenção aos planos superiores de Deus, porque não é pecado fazer planos, né? Não é um erro você fazer planejamento, você planejar. Estamos no Natal, logo, semana que vem, estaremos fazendo a passagem para o ano novo e que a galera vai fazer as suas... vai conceituar o que aconteceu no ano de 2023, no caso que nós estamos, né? Vai pensar no que aconteceu no ano todo, e depois os mais organizados vai planejar, vai sonhar como vai ser ou como pode ser. Não tem problema nenhum fazer isso. Porém, Deus, ele não necessariamente ele vai seguir o que eu, Carlos, planejei. Porque não sou eu, Carlos, o Todo-Poderoso, que planejo e Deus assina embaixo. Embora muita gente na igreja evangélica, hoje no Brasil, acha que Deus tem a obrigação de assinar embaixo os seus planos, né? Muitas vezes planos nocivos, muitas vezes planos estúpidos, muitas vezes planos loucos, né? A pessoa vai lá, faz o planejamento dela e enfia Deus no meio, quer dizer, não consegue colocar Deus lá no meio, mas acha que enfiou Deus lá no meio e que Deus vai fazer por ela porque ela é, sei lá, a lindona do pedaço, né? Sendo que Deus não falou que ia fazer isso por ela. Então, veja, a questão não é você planejar, você pode. Porém, entenda que Deus, os planos dele, né? Nós sabemos por passagens que eles são planos superiores ao nosso. Então, pode ser que Deus troque o nosso comum pelo extraordinário dele. Entenda isso. Pode ser que Deus pegue o comum que nós temos, o inferior que nós fazemos, e ele troque por algo superior, porque tudo que vem dele é superior. Consegue compreender? Consegue compreender? Então José e Maria, tá tudo bonitinho lá, né? Tá tudo arrumadinho. Só eram dois jovens querendo se casar na Palestina do século I, né? Tranquilinha, entendeu? E ali, Nazaré, e tá tudo certo. Mas, e aí o que acontece? Deu tudo errado para eles, certo para Deus. Olha que coisa. Né? Às vezes, o que nós achamos que é errado para nós é o certo para Deus. E o que interessa? Deus, nessa história. Na queda de braço, Deus vence. Um dedinho, mindinho, passou, um sopro. Eu vou com toda a minha força e ele sopra. E acabou, perdi. Né? Então, o comentário da NA, ele fala assim, ó, Maria estava comprometida para casar com José. Aí ele fala assim, o noivado naquela época e cultura era diferente do noivado na sociedade contemporânea, que fique registrado. Então não é a mesma coisa. Porque o que uma Bíblia de estudo vai fazer? Ela vai fazer uma interpretação correta, ela vai usar um teólogo que tem como linha de formação principal a hermenêutica. Ele é um hermeneuta, ou ele é um hoje está difícil a dicção, hein? Exegeta, obrigado. Exegeta, né? Então ele vai trazer uma exegese do texto, ele vai
hermeneuticamente interpretar, ou seja, o que isso significa? Tá falando grego comigo? Não, é português, e significa o quê? Que você interpretar o texto da maneira correta. Qualquer texto que você interpreta da maneira correta, você está fazendo uma leitura hermenêutica e exegética do texto. Simples assim, né? Vamos simplificar. Então, esses teólogos que trabalham a vida toda com isso, eles são chamados para fazer os estudos nessas Bíblias de estudo. Então, como é que eles fazem isso? Sobretudo, das várias formas de interpretação, as principais nós entendemos que é a forma histórica e gramatical do texto. Ou seja, você olha o contexto, você olha a cultura, você olha a história, o que aconteceu e o que as palavras significam. Desta maneira, unindo uma coisa com a outra, você tem a melhor interpretação de um texto bíblico. Ah, mas eu quero interpretar da forma que eu quero, porque eu gosto de fazer do meu jeito. Isso é contigo, né? Mas você tem que tomar cuidado, porque esse tipo de pensamento pode te levar a imaginar loucuras, né? Então, cuidado. Uma coisa é a aplicação do que Deus falou comigo. Isso é absolutamente livre. Outra coisa é eu dizer que o texto está dizendo tal coisa e ele não está. Então, as Bíblias de estudo, elas são boas para te ajudar com isso, né? E ele fala que o noivado naquela época não é como o de hoje. Então, não adianta eu ir pensar que José e Maria estavam... Tem gente que acha um absurdo. Como assim? Eles estavam casados, mas não estavam casados? Como é que é esse negócio, né? Ele fala que, segundo o costume de então, os pais de uma jovem, olha como é que era o negócio, igualzinho o meu e o teu, escolhiam um rapaz para sua filha. Nossa, tem gente que só em saber disso aqui hoje já tem um infarto, né? Então, olha, os pais de uma jovem escolhiam um rapaz. Então, nem o rapaz escolhia a moça, nem a moça escolhia o rapaz, entendeu? É a cultura do período. E para eles não era uma ofensa, ai meu Deus, ficava ofendido. Não, porque não era o Brasil, né? Era a Palestina do século I. Entenda isso, pelo amor de Deus, né? A segunda fase do noivado, depois disso, né? Envolvia preparativos oficiais e um acordo pré-nupcial. Eles faziam um acordo entre eles, né? Na presença de testemunhas. Então, testemunhas ali faziam um acordo, né? Beleza, como se fosse o casamento hoje. Esse acordo, isso aí é muito similar, né? Era um contrato juridicamente, ou juridicamente, minha dicção, perdão, gente, a minha dicção tá muito ruim hoje, mas eu não vou gravar de novo, não, tá? Então, juridicamente válido e só poderia ser rompido por um processo formal de divórcio. Então, repare, a partir do momento que eles estavam apalavrados, né? Nem tinha ainda o lance da relação, as núpcias, nem teve isso ainda, já estava palavrado. A partir daquele momento, só era possível romper aquele noivado se com um divórcio. Então seria um divórcio de noivado. Olha que coisa diferente, né? Interessante. Aqui não, se você está noivo, muita gente entende que durante a fase do noivado não dá para consumar aquele casamento. Então, um dos lados ou os dois, em comum acordo, decidem não casar-se, né? E aí todo mundo fala, ufa, né? Pelo menos interrompeu o negócio antes, né? O problema é interromper depois, mas antes. Lá não. Noivou e já está comprometidaço. Muito comprometido. E aí fala o texto que ela se achou grávida. Eles vão comentar aqui. Ou seja, Maria está com aproximadamente 4 meses de gravidez depois de passar 3 meses com Isabel, sua parenta. Está lá em Lucas 1,36 e também no versículo 56. Então, repare, de repente, no meio disso tudo, Maria se acha grávida. Então, todos os planos deles são suplementados pelos planos divinos, pelos planos de Deus. Deus chega lá e troca o que seria comum deles pelo extraordinário deles. É a primeira lição que a gente aprende, né? Atenção aos planos superiores de Deus. Segunda coisa que nós aprendemos aqui com o nascimento de Jesus nessa passagem é que nós precisamos ter compaixão, mesmo quando as atitudes te parecem injustas. Tenha compaixão, mesmo quando as atitudes te parecem injustas. Olha o versículo 19. O versículo 19 diz assim: por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Irmãos, a atitude de José é a atitude de um cabra macho, mas muito macho, né? Porque talvez alguém que se entende macho demais
ou que adere a essa concepção de super macho, entenderia que, como a lei fala, leva a mulher para fora e apedreja ela, porque ela é adúltera, vai lá e faz isso, né? E o José, ele tem uma atitude de compaixão absurda. E o texto fala que ele era justo. Repare, ele sofre na cabeça dele, ele não sabe o que está acontecendo, uma injustiça, e o texto diz que ele é justo por agir daquela maneira, sendo que, segundo a concepção judaica do período, o agir justo seria entregar Maria às autoridades para ser apedrejada, entende? José tenta não fazer isso, e por intentar, ele age com compaixão, e agindo com compaixão, ele é chamado de justo. Olha só, que não é que é uma negação da justiça da lei, é um superar da justiça da lei. É superar, ela é completa. É uma justiça não apenas com pena, mas é uma justiça com compaixão. Né? Troca-se a pena pela compaixão, onde é possível ter compaixão. José é um homem cheio de compaixão, e ele faz isso. A nota da NAA, do livro da Bíblia aí que está estampada na tua tela, no versículo 19 fala assim, ó, casais noivos eram tratados como esposo e esposa, né? Isso aí até no versículo 20, no versículo 20 vai falar isso, quer ver, ó? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe o anjo, José, filho de Davi, não tema, eu vou ler daqui a pouco, né? Receber Maria como sua esposa. Então, assim, já era, dá a entender o versículo 20, e eles já eram considerados, porque é a cultura do período, né? Como esposa e esposa. Porém, aí a Bíblia continua falando aqui, o comentário da Bíblia, ainda não eram considerados casados, portanto, ter relações sexuais durante esse período era considerado imoral. Repare, era um compromisso tal como o de casados, a tal ponto de que teria que ter um divórcio para separar, mas não tinham relações, era proibido ter relações sexuais, então não tinham relações sexuais, porque isso seria imoral. E aí a Bíblia fala assim, ó, não querendo envolvê-la em público, né? Envergonhá-la em público. Aí ele fala, a infidelidade sexual durante o noivado era considerada adultério. E pela lei mosaica, acarretaria a pena de morte por apedrejamento, que eu já tinha falado para você. Aí ele fala, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. José pretendia manter sua retidão pessoal, né? Então entendia que aquilo estava errado, ele não sabendo, imaginando o que estava acontecendo. Então ele decide manter a sua retidão pessoal, mas deseja mostrar compaixão. Muito embora Maria aparentasse ser uma adúltera. E isso é o que chama atenção aqui. Então, por isso que o segundo ponto, a segunda lição que nós aprendemos nesse nascimento de Jesus é tenha compaixão, mesmo quando as atitudes te parecem injustas. Mesmo quando as atitudes te parecem injustas, mesmo quando eu estou sendo injustiçado, o modus operandi cristão, a forma cristã de agir é uma forma embebecida, envolvida de ações que têm amor ao próximo, mesmo que esse próximo não mereça. Porque da mesma maneira que este próximo não merece amor, porque é um pecador, porque errou, erra, eu não mereço amor, porque sou pecador, ainda que arrependido. Errei e, infelizmente, muito provavelmente vou errar outras vezes até minha vida se esvair e o Senhor me recolher. Mas ainda assim sou agraciado, sou cheio de graça, né? Por ser salvo em Cristo Jesus. Porque este Jesus que está aqui anunciado, o seu nascimento, ele teve compaixão. O nascimento dele já é uma compaixão por mim. Repare que Deus escolhe um casal que, ainda que imperfeitos, se parecem com o mais próximo possível do ideal que ele queria para os seres humanos, né? Um casal que não tinha o Espírito Santo, um casal que era imperfeito, um casal que estava na antiga aliança ainda, que ainda não haviam iam gerar o Salvador, portanto não estavam bebendo da salvação ainda, não tinha o Espírito Santo guiando-os. Este casal já tinha aspectos da imagem e semelhança de Deus de tal maneira
que nos ensinam, né? Nesse episódio do nascimento do nosso Salvador. Fantástico. Terceiro ponto aqui, terceira coisa que eu vejo é: mantenha a esperança no socorro de Deus. Veja, o versículo 21 e 22, não, 20 e 21, versículo 20 e 21, diz o seguinte: mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. E aí o versículo 1 diz, versículo 21 diz: é um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados, Então, o terceiro ponto: mantenha a esperança no socorro de Deus. Mantenha esperança no socorro. Porque, olha só, é interessante que nesse momento, né? Ele fala depois disso, o anjo aparece para José em sonho. Então, José está imaginando uma coisa, ele é justo, mas ele vai agir de maneira injusta. Porque sendo justo, dentro da leitura dele, natural, comum, mais do que compreensível, sem a revelação. Repare o que é o ser humano sem a revelação de Deus. O que sou eu sem a revelação de Deus? O que é você sem a revelação de Deus? Sem a revelação de Deus, meu lindo, minha linda, eu e você não entendemos as coisas de Deus. Sem a revelação de Deus, as coisas de Deus para nós parecem loucuras. Porque elas se discernem espiritualmente. Elas são compreendidas pela revelação escrita, sim, mas porque o Espírito Santo me convence de que sou pecador, do pecado, que sou injusto, da justiça, que vou ser condenado do juízo, e que em Cristo Jesus, aquela revelação da palavra de Deus, ela é iluminada em meu ser, e o Espírito comunica ao meu espírito que eu posso primeiro ser filho de Deus, e a partir do momento que eu creio nisso, eu recebo Jesus como meu Salvador, né, como diz lá em João 1,12, eu passo a ser filho de Deus. Agora, um ser humano sem a revelação, ele pode ser até justo. Olha que interessantíssimo. Ele pode ser justo. Porém, ele não vai conseguir agir com justiça. Ele é justo, mas age injustamente. Porque o ser humano, sem Deus, até mesmo quando ele acerta, ele erra. Muitas vezes. Não em tudo, mas em muitos aspectos. Porque a imperfeição, ela leva a isso. Ela me leva a, tentando acertar, errar muitas vezes, mesmo naquilo que é certo. Porque eu estou longe do absolutamente certo, do todo certo, que é Deus, que é Jesus, que é o Espírito Santo. Né? Então, faz muito sentido essa atitude de José. Só que Deus aparece e socorre a situação. Na nota da NAA, ele vai falar assim, ó, do versículo 20 ele fala: eis, esse eis, né, representa o grego idou, usando, aqui eu li aqui no envio para vocês, mas o anjo ele fala eis, né, na NAA, na nova Almeida atualizada, ele fala eis. E esse eis representa o grego idou, usado frequentemente por Mateus para dar ênfase. Repare que eu falei para você, né, que a interpretação correta ela é histórica, questão de história, cultura, etc. E gramática, ou seja, palavras, significados de palavras, estruturas de frases, como se entendia naquela língua original. Pois é, estamos aqui falando de grego. Dá ênfase para dar ênfase, esse idou aí, né? Para induzir o leitor a prestar especial atenção. Então, é como se a gente vai falar, presta atenção nisso aqui, ó. Como se Mateus, ao escrever, colocasse assim, ó, preste atenção nisso. Ou para introduzir algo novo em comum. Né? Então, o anjo do Senhor, no versículo 20, ele traz algo totalmente comum, e o escritor do evangelho aqui, que é Mateus, Levi, ele vai chamar a atenção, presta atenção nisso aqui. Olha só, vou falar algo que é incomum. E o anjo está falando. Né? Já falou com o anjo? Né? Talvez sim, tem irmãos aqui que vão ter trocado a ideia com o anjo. Eu nunca falei com o anjo. Eu nunca falei. Já tive algumas experiências assim que fica para outro dia. Mas não falei para o anjo. Então, já falou? Pois é. Né? E é incomum. E aí no versículo 21, que vai trabalhar a ideia, né? E o versículo 21 diz
assim, ela dará à luz um filho, e você, aí o anjo falando, né, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aí é que tá, manter a esperança no socorro de Deus. Salvação, socorro. Socorro no tempo que eu preciso, do jeito que eu preciso, para a glória de Deus. E o versículo 21, a nota dela, da NAA, fala: o nome Jesus era dado aos filhos como uma esperança simbólica para a tão aguardada salvação que o Senhor enviaria com o Messias, que purificaria seu povo e o salvaria da opressão. Para quem não sabe, o nome Jesus era um nome comum no período de Jesus, né? Por isso que Jesus de Nazaré, Jesus Cristo. Muitos Jesus, não sei, plural de Jesus, muitos Jesus, muitos Jesuses, muitos Jesus haviam naquele período. O nosso Jesus Salvador era mais um deles. E por que havia tanto Jesus? Porque as pessoas davam um nome já crendo na vinda. Então, o nome Jesus já era, a Bíblia aqui está explicando, que era uma esperança simbólica. Vou dar o nome de Jesus, né? Que significa que o Senhor ele salva, né? Que Deus ele salva. Eu vou dar esse nome, porque ao dar esse nome, as pessoas eu e as pessoas estamos proclamando que ele virá. Repare, hoje nós temos a ceia do Senhor, que é um ato simbólico, que nós comemoramos de acordo com o Senhor até que ele venha. Né, que Paulo coloca lá em Coríntios e tudo mais. Até que ele venha. Anunciamos a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. É interessante, porque símbolos são coisas importantes na Bíblia também. Desprezar símbolos é meio que bobeira. Você não vai idolatrar símbolos, mas você vai entender a linguagem dos símbolos e vai receber as mensagens que o símbolo traz, né? Então, eles davam o nome de Jesus, né? Porque eles esperavam a salvação do Messias. O Messias está vindo aí. Mas o anjo vai falar algo importantíssimo, né? Ele fala, o anjo aponta para um tema ainda mais importante. Jesus salvará o seu povo dos seus pecados. Ou seja, a salvação dos pecados foi uma promessa reiterada pelos profetas do Antigo Testamento. Então o anjo não está falando apenas que haverá uma salvação, aquela salvação política, né? Mas haverá a salvação dos pecados. Mais importante do que a salvação de fora, da economia, da sociedade, da política, da cultura, mais importante do que isso é a salvação individual de cada um de nós, de mim, de você, dos meus pecados, dos teus pecados. E foi isso que ele veio fazer. Ele cita aqui, né? Aí você pode depois pesquisar, Isaías 42, Isaías 53:6, Jeremias 31, do 31 ao 34, Ezequiel, capítulo 36, do 25 ao 27, Daniel 9:24, Zacarias 13:1, todos esses vão trabalhar isso. E para finalizar o nosso estudo aqui, a quarta lição que nós aprendemos, quarta lição do nascimento de Jesus, em Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 25, examine as escrituras e mantenha a crença nas profecias. Certo? Versículo 21, 22 e 23. Versículo 22 e 23 fala o seguinte: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Aí 23. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Certo? 22, 23. E tem os comentários da NAA que vai falar assim, ó. Então, primeiro, deixa eu só esclarecer aqui. Então, examine as escrituras e mantenha a crença nas profecias. Por que isso? Por que examinar as escrituras? E é claro, o que eu vou encontrar lá? Dentre outras coisas, profecias. E eu preciso me manter crente naquilo que Deus está fazendo. Porque se eu não me mantenho crédulo nas profecias, né, o contrário vai acontecer. Eu vou ser levado a crer em historinhas que nada tem a ver com a revelação de Deus. Se eu não me mantenho crente nas profecias, e aí profecias literalmente, ou profecia como a palavra de Deus, sendo aquilo que deriva de Deus e, portanto, profético, né? De fato, a verdade que vem de Deus e, portanto, acontecerá, né? Descreve corretamente a realidade atual, lembra a realidade passada e aponta verdadeiramente para a realidade futura, como será e será. E será dessa maneira. Isso é uma profecia. E se eu não creio nisso, eu vou acreditar no contrário disso.
que são essas, o que eu estou chamando de historinhas, mas que Paulo chama de todo vento de doutrina. Por que a igreja evangélica brasileira está maluca? Porque as pessoas estão acreditando em qualquer coisa. Né? O versículo 22, ele fala, quando ele diz assim, ó, vamos ver o que a Bíblia de Estudo diz. Tudo isso acontece para se cumprir o que foi dito. Então, essa é a fórmula do cumprimento pela qual Mateus ele vai apontar para um acontecimento ou ensino de Jesus que cumpre uma passagem do Antigo Testamento. Né? Então, vamos lá. Quando ele fala, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito, profecia. Ele fala, fórmula, existe uma fórmula aí. Mateus está falando de algo que está lá no Antigo Testamento. Né? Ou seja, para o acontecimento ou o ensino de Jesus que cumpre uma passagem no Antigo Testamento. Indicando, ali ele indica algumas coisas. Primeiro, o cumprimento direto de uma predição. Né? Então, versículos 22 e 23. Segundo, o completo e planejado significado da escritura do Antigo Testamento. Né? E aí ele, lá em Mateus 5, 17 a 20, ele vai falar. Ou 3, uma correspondência analógica, ou seja, ou tipológica, pega um tipo, é como se fosse uma comparação, uma metáfora, entre aspas, divinamente orquestrada da história de Israel. Né? Então, quando ele trabalha aqui no versículo 22, e ele diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta, isso tem 3 possibilidades, é o que ele está dizendo aqui. Primeira possibilidade, ou seja, Deus cumpre diretamente o que ele diz. Ou o Antigo Testamento inteiro está sendo cumprido em Jesus. Ou a história de Israel vai ser cumprida a partir de Jesus, que vai salvar os gentios. É claro que os judeus nem sabem disso, né? Mas poderia ser essas 3 coisas. E aqui, no versículo 23, chama a atenção, né, e aí eu vou ler esse último versículo aqui que eu vou citar. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Vamos ver algumas coisas aqui. A Bíblia NA diz o seguinte, a palavra grega partenos, que é virgem, corresponde ao termo hebraico alma, que é usado na profecia de Isaías 7,14, a respeito do nascimento virginal do Salvador vindouro. Né? Então a palavra hebraica alma, virgem ou moça, e aí um tempo atrás, nossa, fizeram uma propaganda, e aí colocaram um homem, né, vestido de mulher, fingindo que estava grávida, né, mas que virgem é moça, e portanto, na verdade, para tentar negar, tiveram a audácia, gente que não é teólogo, gente que não conhece hebraico, gente que não sabe teologia, gente que não sabe nada, praticamente, tiveram a audácia, né, de interpretar dessa maneira, que, claro, é uma interpretação burra, uma interpretação ruim, né, que é moça, então, portanto, Maria não estava virgem. Né? Então, a palavra hebraica alma é assim, virgem ou moça, mas geralmente denota uma mulher solteira que é virgem, porque na cultura hebraica, mulher solteira ou moça solteira é virgem, certo? E salve algumas catástrofes, não é o Brasil, gente, não é o Brasil, não, tá falando, né, na nossa cultura mais aberta, secularizada, e que não liga muito para os padrões bíblicos. Não, estamos falando de uma cultura completamente enraizada na religiosidade sua própria, e que bebe isso, e que crê, e que confia, e que vive. E que raramente, alguns aspectos que são quebrados. Esse é um dos aspectos que raramente eram quebrados. Né? Dificilmente era quebrado, até porque a pessoa podia ser apedrejada, podia morrer. Entende? Né? E aí ele vai citar aqui, né? Gênesis 24, 43 é o caso de virgindade, Êxodo 2:8 é o caso de virgindade, Salmo 68, 25 é o caso. Aí ele fala, a profecia de Isaías 7,14, ocasionada pelo ataque a Judá no tempo de Isaías, né? Aponta para a duradoura promessa de Deus para a linhagem de Davi. Então, Deus vai levantar a virgem por conta da linhagem de Davi. Mateus apresenta assim o nascimento virginal de Jesus como cumprimento miraculoso dessa promessa. É um milagre, gente. Ninguém está falando que é comum. E aí é que tá. As pessoas querem naturalizar o que não dá para ser naturalizado. Tem coisa que dá para a gente explicar. Podem ter variáveis naturais. Nas pragas do Egito, das 10 pragas, 9 delas existem explicações naturais. Não que tenha sido natural, tá? Mas existem explicações naturais. A única praga que não tem uma explicação natural é a morte dos primogênitos. Não existe explicação natural para isso. Não existe uma doença que só mata o filho primogênito de cada família. Não. Né? Agora, as outras têm. Mas não significa que foi natural. Agora, tem coisa